Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o canal Bíblia em Foco. Eu quero refletir com vocês hoje um assunto concernente à IPDA. Meus queridos e amados irmãos, prazer grande poder estar com vocês. Mais uma oportunidade que nós temos de juntos refletirmos em uma fala minha sobre o que acontece dentro da IPDA nos dias atuais. Talvez a imagem não vai ficar 100%, mas vocês vão conseguir ter uma ideia. Está um pouco nublado, bastante chuva lá fora, e eu estou aproveitando esse momento para conversar com vocês. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, inscritos do canal. Minha gratidão a vocês que contribuem com o canal Bíblia em Foco, que são amigos do fundo do meu coração, que nunca me abandonaram nessa estrada e nessa jornada. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês e vocês estão sempre nas minhas orações. Queridos e amados irmãos, vejam só vocês que hipocrisia da IPDA. 55 anos pregando um extremismo doutrinário, um RI, que é traduzido quer dizer Regulamento Interno da Igreja Deus é Amor, onde havia várias doutrinas de homem imbuídas, várias exigências que não são exigidas pela Bíblia Sagrada, onde fabricou e tornou muitos crentes egoístas, perseguidores de pessoas do bem, onde nós acompanhamos uma igreja tão fechada, onde muitas das vezes ficava difícil da gente entrar e conseguir suportar o teor e o tempo de um culto, porque eles se achavam mais santos que todo mundo, se julgavam os melhores, e às vezes você tinha que ficar 1 hora, 2 horas orando em um culto, que para quem conhece a Igreja Deus é Amor sabe que os cultos do começo eram intermináveis, tinha horário para começar, mas não tinha para findar. Às vezes cultos de 3, 4, 5 horas acabava quando quem estava lá no altar decidia que era hora de acabar. As pessoas não podiam ter compromisso com o horário, nem com família, nada. Eu tenho muito a falar, mas às vezes muitas coisas eu não me lembro no momento. Exigências extraordinárias, rituais terríveis de perseguições, de exclusões, de disciplinas, formulações de doutrinas errôneas. E tudo isso nós vivemos em nome de uma igreja santa e uma igreja que era revelada. A única igreja onde o ser humano poderia, talvez naqueles momentos, daqueles anos 60, 70, 80, 90, poderia ser salvo. Tudo isso foi desmascarado, tudo isso veio ao chão, tudo isso caiu por terra. Porque eu sempre disse dentro da Deus é Amor que não deviam idolatrar a liderança, que deviam respeitar líderes. Mas a Igreja Deus é Amor idolatrava o líder. Os membros idolatravam o líder e o líder junto com os membros idolatrava a placa da igreja e a denominação. Levantaram um altar de mentira, construíram uma casa de milagres, onde só ali existia milagre, consagraram objetos e que às vezes nem havia sido milagre, mas uma história de conto de fada, como na Igreja Católica. Penduraram objetos, muitos nem tinham curas verdadeiras e diziam que aquilo ali era objetos de pessoas curadas. Entre os milagres, poucos verdadeiros, mesclaram um monte de milagres falsos. Fizeram um nome mundial como a Igreja dos Milagres, como a Igreja da Cura, como a Igreja das Libertações. Pessoas iam ao chão, trabalhavam em cima simplesmente de rituais de libertação. Muitas pessoas iam ao chão, outras eram empurradas, e a igreja se tornou a igreja onde só nela havia libertação, cura divina e salvação de almas. Se tornou a igreja dos batismos em massa, mas esqueceram que isso só não sustenta uma igreja. Esqueceram que a igreja só é solidificada na base da palavra. E começaram a cometer todo tipo de atrocidade. Passaram a ser idólatra ao ministério, à liderança. A liderança passou a ser idólatra aos cultos de campanha e corrente. Imbuíram o sistema de campanha e corrente nas suas igrejas. Começaram a viver uma vida de mentira. Começaram a cada vez exigir um número maior de milagres. Começaram a sustentar a fé dos membros através de milagres. E para que o milagre não parasse, começaram a mentir em nome do milagre e da fé. E Deus decidiu arrancar a máscara.
Eu lembro-me de meses e anos em que as pessoas eram obrigadas a catar os paralíticos na rua para levar nas suas campanhas. Se os líderes como nós não levássemos os paralíticos nas campanhas, nós seríamos cortados, porque não estávamos dedicando para arrastar paralítico, porque tinha que ter paralítico, porque o paralítico era Marte da Igreja de Deus e Amor. Porque onde tinha Davi Miranda e tinha paralítico, se levantava 200, 300, 500 das cadeiras de roda. E eu sempre questionei e falei, em nome do Evangelho verdadeiro, se 500 pessoas fossem curadas de paralisia, a cada concentração da IPDA, nos estados do Brasil e no mundo, acabaria os paralíticos, porque não existe um número tão alto de paralíticos em cadeira de roda e nem em todo o Brasil para ser curado. Então a gente começa a suspeitar da mentira, começa a encarar essa liderança e começa a ser perseguido. O canal Bíblia em Foco foi o primeiro aqui na plataforma. Hoje tem N's e querem apagar e ofuscar o brilho desse canal. Mas foi o primeiro a falar da Deus e Amor como ela é. E hoje tem pessoas aí que abandonaram o canal e migraram para esses fofoqueiros de internet. O canal Bíblia em Foco nunca fez fofoca, sempre expôs por dentro da palavra. Então eu gravei um vídeo sobre sobre as cadeiras de roda, o show das cadeiras de roda. Porque era um show de cadeiras de roda em cada concentração. Era um show. Isso promoveu o ego e a grandeza da liderança. E isso distanciou a liderança dos demais presbíteros e obreiros, porque quando ele estava havia milagres. Se os obreiros, podia ser obreiros de impacto do ministério, tivesse, não acontecia nada. Isso é o que fazem todas as igrejas. Sempre a quarta e domingo é do maior líder. E o maior líder sempre tem que estar acima dos outros. Ele não aceita competir com ninguém. Isso aconteceu na Igreja de Jesus Cristo com Ademar Alves da Serra. Eu vivi e sei dessa disputa por esses cultos. E se alguém começasse a aparecer mais que o líder nesses cultos, eles tiram aquela pessoa, porque o líder sempre tem que ser o maior. Então há uma farsa muito grande no âmbito de milagres, no âmbito de culto dessas igrejas. E eu acompanhando isso, eu não abandonei a fé e nem estou contra congregar em igreja. Eu não sou um destemplado de igreja, não tem nada contra quem é. Se alguém quer ser, cada um seja o que quiser. Mas eu sempre serei a favor de uma igreja verdadeira. Não é esse tempo do fim que vai destruir com a essência da igreja. Existe a igreja física, que é uma igreja que se reúne em espaço de um templo, e existe a igreja espiritual, que somos nós o templo do Espírito, a igreja ambulante. Então eu não sou um otário, um desinformado, um ignorante que não entendo nada. Então desigrejado não vai ganhar meu coração, e também pastor corrupto não vai ganhar meu coração no sentido da palavra. Então o que se precisa ter é lugares onde as pessoas se congreguem com respeito. Ah, mas não existe mais, serão julgados naquele dia. Mas que existe lugares, existiu e vai existir até o final, um povo zeloso que pratica boas obras. Esse é o povo escolhido e chamado. Bom, mas qual é que é a minha fala? Uma igreja corrupta, que aderiu a todo o sistema pagão e diabólico. Uma igreja que disciplinava membros, mas a liderança era corrupta. Uma igreja que disciplinava um namoro de um jovem que namorava escandaloso, seus líderes se prostituíam. Mulher de liderança adulterando, colocando adultério para baixo, escondendo embaixo do tapete, atrás das cortinas. Você entende? Líderes corruptos disciplinavam um membro que pegava, ou um obreiro que pegava uma ajuda para tomar um café na estrada, enquanto a liderança roubava 200 mil de salário para eles na sua própria conta. Então eu estou falando de uma igreja prostituída, de uma igreja caída. E o que que deu? Deu nada. Deu que agora a igreja está, a família Miranda está repartindo a herança daquilo que há 25 anos atrás, conversando com alguns companheiros amigos meus de pastores, eles um dia me disseram para mim, nós conversando, que a Igreja de Deus e Amor seria fatiada um dia. Por que a gente já tinha essa impressão? Porque a gente sabia que não havia base solidificada na palavra, que os membros da família discutiam de si, brigavam de si, não se acertavam, não tinha amizade para tocar o trabalho da igreja. Então a gente sabia que após a morte dos primeiros líderes ditadores que manteram aquilo ali, daquele sistema, ia haver uma retaliação e uma grande divisão e um fatiamento. Então eu estava conversando há muitos anos atrás com o pastor Luiz Antônio, finado Luiz Antônio, há uns 24 anos atrás, e como eu conhecia a minha família, eu sempre digo aqui no canal que a família do meu pai é envolvida 100% com a Deus e Amor, e a família da minha mãe com a Assembleia. Então eu tenho um convívio com a Igreja Assembleia de Deus e a Deus e Amor desde o dia que eu nasci. Eu vou fechar 51 anos agora, dia 18 de outubro, portanto na quarta-feira próxima. E esses 51 anos é envolvido com a Igreja Assembleia de Deus e Amor. E os meus pais
já vem do envolvimento anterior com a Assembleia. Então, quer dizer, lá em casa, a Assembleia de Deus já vai para quase a fundação do Daniel Berg. Porque a minha avó é do tempo do Daniel Berg, crente na Assembleia de Deus, na região de Camaquã. Então, quando a gente fala de Assembleia, não está falando coisas contadas para a gente. É vivida na pele, intensamente na pele. E quando eu falo de PDA, eu falo dos programas radiofônicos de 1961, entrando lá no interior de Camaquã, quando o missionário começou a fazer os primeiros programas de rádio. Vocês entendem? Naquela época que ele era confundido com o Miranda da Só o Senhor é Deus, que ninguém sabia quem era Davi Miranda e quem era Miranda Leal. Vocês entendem? Havia aquela confusão. Naquela época, a família já se envolveu com a Deus e Amor. Então é muito antigo. A gente conhece a Deus e Amor da fundação, das primeiras histórias, do crescimento dela, das mudanças doutrinárias, daquilo que ela foi passando ao longo da história. Então, meus queridos e amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: hoje fatio a igreja para a família e partindo a matriarca partindo, vai haver uma retaliação, uma fatiação muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Em nome desse sistema, quantas pessoas feridas, quantas pessoas desviadas, quantas pessoas magoadas, quantas pessoas angustiadas existe hoje por causa desse sistema? Era tudo de Deus, era de Deus nada, era tudo do homem. Porque a família está saindo com dinheiro. Um pastor não podia ter um salário, um pastor não podia comer um lanche, mas a família sempre foi rica. Os líderes sempre foram ricos e continuam ricos, e no fatiamento quem vai ficar com a riqueza são eles, os membros não são donos de nada. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso que eu estou falando agora é para que você não confie mais em sistema de igreja, para que vocês procurem uma congregação simples, para que vocês não fiquem presos a um sistema de igreja que fere pessoas. Vocês estão destruídos psicologicamente, mentalmente. Tem pessoas que não conseguem mais servir a Deus em lugar nenhum por causa do sistema da IPDA infiltrado na vida deles. Eu conheço centenas de pessoas desviadas que as mulheres estão separando do marido com 60 anos, que viveram a vida toda dentro da Deus e Amor, 40 anos. Avós de netos desligando do marido, casando com outro, e o marido casando com outra, porque não tiveram, porque a Deus e Amor não solidificou uma base na palavra para os seus fiéis. Sempre foi campanha, corrente, milagre e cura. Nunca teve um equilíbrio nas suas ações. O crente tem que ser equilibrado. O crente não pode andar na ponta dos extremos, nem no liberalismo, nem no extremismo, nem nesse sistema ditatorial. O crente tem que ser livre. O crente não pode ser preso de pastor, de obreiro, mas também não pode ser rebelde a uma liderança. Quem está entendendo? Então o que se vive hoje ou é uma liderança rebelde, maltratando membros, ou membros rebeldes a uma liderança que não existe. Então são igrejas que estão se perdendo ao longo do tempo e outras que nunca viveram e solidificaram as bases dos seus membros na palavra de Deus. Hoje está sendo fatiado. E aquelas pessoas angustiadas, feridas, quantas delas já estão sepultadas? É uma igreja com 60 anos praticamente de fundação. Muitas pessoas deram a sua vida ali dentro. Outros são avós, filhos e netos na mesma geração de 60 anos ali dentro, servindo a Deus. Outros perderam as suas esposas ali dentro, por sofrer por causa da doutrina da igreja. Outros perderam seus maridos, seus esposos. Outros perderam seus filhos. Outros descobriram tarde demais que foram enganados e enrolados. Têm uma vida de 50, 60 anos, onde eles não conseguem voltar atrás. Outros ficaram amargos. Outros desistiram da fé. Tudo por um sistema que hoje alguém chega e diz assim: olha, não era nada o que nós pensávamos. Nós estávamos errados a respeito disso e hoje nós estamos seguindo, nós vamos aceitar e abraçar o liberalismo de um culto, de um projeto Regenera. Nós vamos mudar toda a história dessa igreja, porque toda a história que nós vivemos foi um engano, um conto de fadas. Olha que coisa terrível no psicológico de alguém isso aí. Olha como é que alguém vai receber isso. Vocês querem que milhões de membros em torno do mundo recebam isso com naturalidade? Muito triste, não tem como. Então eu vim aqui falar o seguinte: não é que nós estamos tristes com alguma coisa, eu quero falar em nome de milhões de pessoas que foram enganados, iludidos, ludibriados, pastores que prometeram ministério para obreiros, obreiros que tinham direito ao ministério porque eram ordeiros, respeitadores, nunca tiveram ministério, outros que tiveram a sua carreira na ministeriologia barradas porque tinham caráter, enquanto que só vagabundo e malandro prospera na igreja atual. Então é para que vocês não fiquem tristes mais do que vocês já estão, vocês não venham confiar em um sistema falido.
em pessoas que já mostraram e já provaram que não tem comprometimento nenhum com o Evangelho de Cristo. O que se vê nas igrejas atuais é uma prostituição do culto a Deus. É um bezerro de ouro levantado e um altar ao Bafomete, aos demônios e a Satanás. Nada que tenha comprometimento com simplicidade, com pureza, com palavra, com verdade, com amor, com renúncia, com entrega, com perdão, com rendição, com reconciliação. Nada disso impera dentro dessas igrejas. Então é por isso que vocês estão vendo, enfrentando essa terrível história dessa IPDA nos dias atuais. Vai ficar pior ainda, porque muito mais coisas têm para vir à tona. Eu venho dizendo há 10 anos nesse canal, na plataforma. Olha os vídeos anteriores. Tudo que está acontecendo nessa igreja atual, a nível de Brasil, não é homem que está fazendo. Porque os homens foram chamados por Deus para fazer. Disciplinar, corrigir, orientar e redarguir no amor do Senhor. Nenhum e nenhum ministério está fazendo. Então, Deus está dizendo assim, eu gravei um vídeo há 4 anos atrás, em que Deus ia agir contra a nação brasileira e contra a igreja e contra os pastores, porque eles deixaram de ter influência que deveriam ter no mundo espiritual, a nível de Brasil e de mundo, essa igreja. Essa igreja é uma igreja que não influencia, está sendo influenciada. Então entenda uma coisa, Deus disse assim para eles, saem de cena, eu vou agir. E vocês percebem que independentemente da placa denominacional ou do sistema doutrinário seguido, perdão, ainda não melhorei, esse ano não consigo melhorar. Estou na maior luta travada. Estou mal da minha respiração, do meu sistema respiratório. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e da minha vida. E vocês orem por mim, eu oro por vocês para que eu venha melhorar. Eu não estou tendo força nem para gravar, mas eu preciso estar falando do amor de Deus. Então entenda uma coisa. Deus disse assim, saem de cena que eu vou agir. Não é mais homem que está agindo. Tudo isso que vocês estão vendo em redes sociais, nas plataformas digitais, vindo à tona, escândalo, mais escândalo, podridão, carniça, putrefação, sepulcros sendo abertos, caiados e o cheiro da carniça vindo à tona, é Deus que está expondo. Porque se Deus contou com os homens não fizeram. Mas Deus é longânimo, mas Ele não falha. E aí na sua longanimidade chegou o momento de dizer assim, chega, eu não vou compactuar com pessoas falando em meu nome, usando o meu nome e fazendo todo tipo de atrocidade. Então Deus começou a expor. Aí o que Deus fez? Deus expôs a Assembleia de Deus a nível de Rio Grande do Sul, de Paraná, São Paulo. Deus expôs a Assembleia de Deus a nível de Cizinho, Bernardinho, Gideões. Deus expôs a Deus e Amor toda a podridão, desde Davi Miranda até os líderes atuais. Deus está expondo plenitude mundial, universo. Deus está expondo tudo essa carniça e botando para fora. E aí você vai dizer, mas então não escapa nada, ele tem muita gente boa no meio disso e outras congregações que estão por aí que são pouco conhecidas. Mas essas novas também que está se abrindo em cima do manto da revelação e da corrente, e da campanha, e do ganho, e da venda de objetos, de tecido, desse culto ao bezerro, está sendo tudo exposto na internet. Está vindo tudo à tona, a loucura e desvario desses líderes malucos e doidos de internet também, de igreja. Você percebe que é cadeia para eles. Esses líderes que pregam maconhado, drogado, bêbado, esses líderes beberrões, líderes comprometidos com o mundo, esses mentirosos, esses adúlteros, esses camaradas que entraram no evangelho simplesmente e abriram uma placa denominacional de uma igreja ou um canal no YouTube, simplesmente para se promover e saltar para político, para outra coisa. Está sendo tudo exposto, está vindo tudo à tona, não vê quem não quer. Deus continua agindo. Deus continua fazendo, só que você tem que ter um olhar muito clínico nos dias atuais, porque a confusão de mente, a confusão de rosto e a confusão de denominações e a confusão de interpretação bíblica é muito grande. Mas Deus continua agindo, Deus continua fazendo, Deus continua limpando, Deus continua fazendo a sua obra. Só que está muito difícil de ver aos olhos carnais, se não tiver olhos espirituais. Então Deus está fazendo, está limpando com esses bando de canalhas, bandidos e malucos da fé da última hora. Muitos começaram bem e acabaram mal, mas estão no meio desses malucos que começaram agora. Então é um bando de doidos que perderam o rumo do céu, perderam o rumo da doutrina, perderam o rumo da interpretação bíblica verdadeira, não tem hermenêutica, não tem homilética, não tem exegese, não tem uma extração boa do texto, não tem nada. Complicam aquilo que é simples, o evangelho é simples, o evangelho não é difícil de ser interpretado e entendido, mas eles dificultam
para impedir que os pequenos entrem no céu e eles também sejam impedidos de entrar. E junto com os pequenos e eles desçam ao inferno. E aí todo tipo de interpretação. Alguém diz assim, mas irmão Levi, eu acredito que não vai haver condenação para esses que forem enganados. Até na igreja católica vai ter salvação, vai ter salvação para ninguém que anda na idolatria, coisa nenhuma. Porque não há um inocente sequer no sentido da palavra de Deus. Não há um inocente sequer no quesito palavra de Deus na atualidade. Agora ficou mais difícil que anterior, porque agora a internet, as redes sociais, os YouTubes, a discussão em massa sobre ideologia, sobre palavras, sobre doutrina veio à tona. Então ninguém é inocente. Nunca foram e nunca serão. Porque sempre houve na sociedade o número de pessoas e a informação para aquele número de pessoas X. Antes eram nos jornais, nos manuscritos, desde o tempo de Cristo sempre houve os manuscritos e a palavra chegava até ele. Então nunca ninguém foi inocente, em era alguma, e nem será no futuro, porque haverá sim que prestar conta dos seus atos diante de Deus. E nós estamos no tempo do fim. Então cuide bem da sua vida, cuide bem da sua fé, cuide bem da sua família, ande em paz de espírito, porque a terra está vivendo um momento de loucura e você pode partir por causa da loucura de alguém. As pessoas estão conturbadas, as pessoas andam no trânsito conturbado, as pessoas vivem conturbadas. Então você vivendo em paz ainda depende do livramento de Deus, de pessoas que andam conturbadas na rua contra a sua vida. Então não entre em confusão, evite o máximo que puder de confusão, viva em paz com Deus, não discuta a sua fé com ninguém, viva a sua fé, não permita que ninguém mude a sua mente no sentido daquilo que você sabe da palavra de Deus, e cuidado, porque se há duas coisas sérias na vida é casamento, família e em primeiro lugar a tua salvação. Falou com vocês sobre todas essas atrocidades, essa bandalheira dentro da IPDA, essa bagunça daquela família, essa briga interna deles, falou com vocês o pastor Levi Longaray. E olha aí, só em Cristo não é confusão. E os idólatras vão ficar lá, cultuando e ficando mais mundano, e abraçando o sistema novo, modificado, e a retaliação em partes, cada um saindo com a sua fatia, com a sua riqueza, com a sua fortuna, talvez alguns abrindo seu próprio ministério, mundano, pagão, outros querendo ser santos sem poder ser mais nada, e segue o baile, que nem diz o gaúcho aqui. Mas a conta chega. Para vocês também, que mataram milhões de pessoas em nome de doutrina lá, e continuam lá, militando e abraçando o sistema novo. Lá ninguém é inocente, Odair Gomes não é inocente, Lorena não é inocente, Luiz Rubio não é inocente, Marena não é inocente. Lá eu estou citando os que eu conhecia da minha época demais, que nem feijão preto. Mas assim, eu não há um lá inocente. Daniel Miranda é inocente, Davi Miranda Filho é inocente, ninguém lá é inocente. Como na Assembleia de Deus, ninguém é inocente com relação ao que está acontecendo doutrinariamente falando e dessa roubalheira desses presidentes dessa igreja, que não é mais igreja, mas um covil de ladrões. Eu sinto muito se alguém quiser processar a fala do canal Bibifoco, eu não posso fazer nada. Já estamos aí sendo alvo de processo, é muito triste isso, você não poder falar mais a verdade da palavra de Deus, porque o YouTube virou uma brincadeira. O YouTube começou muito bem, mas agora qualquer coisa no YouTube é processo. E esse Brasil que nós vivemos, que cada vez vai ficar pior, porque a mão de Deus vai descer sobre essa nação, que tem uma liderança e uma corte comunista que milita contra os princípios da verdade. Mas em Cristo não há confusão. Falou com vocês, pastor Levi Longaray.